E o Flamengo continua sem perder para o Palmeiras, hein? O Flamengo conseguiu um empate com sabor de vitória. O Flamengo que não perdeu para o Palmeiras e a mídia paulista vai à loucura. Repercutiu muito, ficou interessado, quer saber todos os detalhes, então assiste esse vídeo até o final. O empate foi justo, porque nenhum dos dois goleiros fez muita coisa, a não ser o Everton empurrar o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique cortar o Everton no final do primeiro tempo. O Everton foi em cima do Bruno Henrique, já tinha um lance antes, uma cotovelada do coisa, mas isso aí é coisa de... E o árbitro já tinha avisado que ia acabar o jogo naquele momento. Já ia pedir a bola, ele pedindo a bola para acabar o primeiro tempo. Dá nem para ter polêmica nesse Não, mas nem tem mesmo, a verdade ele tem que falar a verdade. Em relação ao Flamengo do Tite, que você disse que em relação a ele deixar o De La Cruz, deixar esses jogadores, o que você pensa em relação a isso? E outra coisa, terceira rodada também, eu acho que o cara que faz a tabela, o cara é tão sem noção, que um jogo como esse tem que ser na 12ª, 13ª rodada, não da terceira rodada, que eu acho absurdo. Eu acho que eles nem veem isso aí, falar a verdade. O que pensar do Flamengo, até em relação ao Tite poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título, e é um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Sim, eu acho que quem fez a tabela pensou talvez no segundo turno, no final do campeonato, não no início do campeonato, né? Lá na reta final você tem um Flamengo e Palmeiras, quem sabe brigando pelo título. Faltando 3 rodadas para acabar, pode ser aí o Não, mas vai ser na terceira rodada do retorno, não vai ser faltando 3. Verdade, né? Igual. 22ª rodada de 38. É verdade, eu me confundi aqui, ou seja, é burro igual. Eu fui tonta, me confundi aqui. É um pecado Tem quando a gente nenhum. fala, Neto, assim... Eu erro todo dia. Eu inverti, eu converti, erramos todos. É um pecado quando você fala assim, o Tite poupou, não pode poupar, quando ele tem um elenco riquíssimo como ele tem, né? Você reclamar que não colocou o De La Cruz, mas tem ele colocou... Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de jogar. A Arrascaeta, né? Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de trabalhar. Opa, tem. Às vezes seria melhor colocar uns pobres no campo, os caras que correm mais em determinados momentos, tem que entender isso aí. Tem hora, mas assim, é difícil você reclamar, né? Não teve De La Cruz, mas teve Arrascaeta. Mas é porque com o De La Cruz tem funcionado. E se tem funcionado, eu acho que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, eu acho que vale você arriscar um pouco mais. E aí você pensar em inverter no jogo de Libertadores. É confronto direto. Eu acho que o Tite peca um pouco nisso. Quando entra o Pedro não é um cara que leva bem, aceita bem esses chutões que o Flamengo ficou tentando dar para a bola chegar lá na frente. Mas é um jogadorzaço. Não, o Pedro mas só que a forma que a bola tentava chegar nele na base do chutão, Neto, acho que não é a bola, não é a característica do Pedro. Eu até entendo no jogo como esse, um jogo mais difícil dos dois times que marcam muito pelos dois treinadores. Deixa eu só chamar a Gabi. Vamos lá. Eu já falo com o salve aqui, que por sinal a Gabi, vamos lá, amiga de Márcios Reis, menino que ontem fez reportagem na Rádio Craque Neto, estudou com você na Casper Libero. E aí, Gabi fez uma entrevista muito bonita com o Flávio Lopes, né? Ele que precisa engordar, né? Que coisa, como é dura a vida aí. Uns caras que precisam engordar e tem muita gente que quer emagrecer. Aí você deu, não sei o que você deu pra ele, paçoquinha, não sei o que você deu, rapadura. Eu não sei o que foi que você deu lá, mas eu tava vendo. Ô Gabi, o Flávio Lopes tá muito braguinho, hoje não jogou muito não, hein, Gabi? O senhor anda acompanhando a minha vida, viu, craque? Para você, uma ótima tarde, noite, para todos que estão ligados com a gente no apito final. Pois é, o Flávio Lopes, apesar de ter ganhado uns quilinhos a mais, não pôde fazer muito nessa partida. Peraí que eu tô me ouvindo, vou me confundir. Boa, agora sim. Tô aqui na zona mista, aguardando os jogadores do Palmeiras para falar desse duelo de um 0-0, que se justifica não apenas por essa marcação que vocês vinham falando, mas também por uma arbitragem um tanto quanto complicada, que deixou o jogo muito truncado. E eu já esperava isso, viu? Isso porque o dono do apito foi quem apitou, né, Inter e Bahia nas rodadas anteriores e aplicou 9 cartões. Então já esperava um jogo bastante truncado, atrapalhou bastante o desenvolvimento da partida e daqui a pouco os jogadores do Palmeiras passam por aqui pra gente ouvi-los sobre esse resultado, sobre esse 0-0, polêmicas da partida. Tô por aqui ligadinha com vocês a qualquer instante, mais informações e a palavra dos jogadores do Verdão aqui no apito final. Gabi, você que tá aí no estádio, aí não fica muito feio esse tapume, todas essas coisas em relação
ao Allianz Parque. Ao gramado, mas também ao posicionamento da torcida, né? Já que por causa dos shows há uma parte da Arena Alviverde que está bloqueada, ali não pode haver torcedores. E aí com isso, os torcedores organizados ficam um pouco mais centralizados no campo. Eu achei que isso lembrou muito as épocas de Parque Antártica, melhorou bastante o clima ali no estádio, da torcida. Achei que há muito tempo eu não via uma torcida gritando tanto assim no estádio do Palmeiras como aconteceu hoje. Achei um comportamento interessante da torcida do Palmeiras. E em relação ao gramado, de fato, essa polêmica continua porque é uma reforma parcial, então dá sim para perceber algumas mudanças, algumas diferenças ali no campo de jogo. Para todo mundo que está ligado aqui na Apito Final, comigo, com a Marília Ruiz, com a Lívia Nepomuceno, com o Salve Espíndola também, com a Gabi, o Stefano, me parece que o Flamengo não vai dar entrevista coletiva, só o Tite. Os jogadores não. Gente, vocês estão de sacanagem. É verdade. Mas que coisa mais ridícula. Isso porque tá cheio de polêmica hoje, né, Neto? Não é nem muito por isso, mas eu acho assim, quando o jogador ele se sujeita a não dar entrevista, a não conversar com o público, a não conversar com as pessoas, então vocês merecem tomar cacete, meu irmão. Vocês merecem tomar pau. Vocês não podem, a gente não pode aliviar para quem é covarde de não dar entrevista depois do jogo. Vocês, para mim, são jogadores covardes. Isso que é. O Palmeiras passa todo mundo na zona mista, Gabi. Guimarães, Bueno. Gabi Guimarães, Bueno. Ainda não sou Bueno e não serei, porque Vinícius Bueno também é Guimarães, então manteremos Guimarães português no nosso nome. Mas não, geralmente passam 2 jogadores do Palmeiras, a gente ainda não sabe quais vão ser esses atletas, mas não são todos que passam por aqui não. Geralmente a assessoria escolhe 2 atletas que são os que vão falar com a imprensa. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta com a Gabi, com o Stefano também. Ô Sálvio, esse gramado é um gramado... Desculpa, gente, o Palmeiras tem tanto dinheiro. A titia Leila vai dar entrevista no Roda Viva amanhã. Quando ela der entrevista pro Globo Esporte, e que, por sinal, todo mundo do Roda Viva tem 3 do Globo Esporte lá, né? Uma coisa impressionante. Ela tinha que trabalhar no Globo, na Globo, a Rede Globo, né? Porque eu sei que ela deu entrevista pro Globo Esporte, vai 3 jornalistas do Globo Esporte. Pô, então faz entrevista do Roda Viva lá, aqui na Berrine. Faz aqui na Berrine, faz lá na Rede Globo, faz naquela ponte que os caras fizeram. Tem uma ponte que fizeram que não serve pra porra nenhuma. Né? Serve pra porra nenhuma essa ponte aí. Serve pra nada. Serve pra você ver umas fitas lá. Parece que é umas fitas de estilingue lá. Pra você pegar aquele estilingue e pegar aquelas pombas e pau! Não pode matar pomba. Pronto, eu vou ser processado pelos caras das pombas, né? Que por sinal, eu adoro pomba, diga-se de passagem. Ô Sálvio, deixa eu contar uma coisa pra você. Em relação ao gramado, isso influencia na parte técnica dos jogadores, você que tá lá, nós que estamos aqui, eu, Marília, Lívia, e um gramado feio, horrível. O certo tinha que ter tirado tudo, colocado tudo novo, aí colocaram cortiça, né? Essas cortiças. Para mim, cortiça é muito melhor que cortiça, diga-se de passagem. E também dos lances que você viu, tem algum lance que te levou aqui, alguma coisa em relação ao jogo? Salve o Espírito, monstro sagrado! Ô Neto, vamos lá, né? Dá pra gente dizer o seguinte, quanto a gramado, é lógico que isso atrapalha demais o jogo. Um mutirão que foi feito para preparar o jogo, o estádio, o Allianz para hoje, é desnecessário isso. O Allianz tem que ser um estádio para jogo de futebol e não para show e de vez em quando faz jogo. Isso é claro, é lógico que atrapalha. E vou dizer uma coisa, cheguei perto de você aqui, ó. Tá vendo isso aí? Dá pra parar pra mim isso aí, ó? Esse tapume verde. Um time como o Flamengo, pro Campeonato Brasileiro que tem dinheiro pra dar com pau, pra imprensa, pra todo mundo. Isso é ridículo. Deveria ter jogado na Arena Barueri. Não ter jogador aí, porque isso atrapalha todo mundo. Um cara que vai bater falta, ou o goleiro, ou o árbitro que veio pra cima, ou o cara que vai bater escanteio, ou a bola que veio do lado direito, ou também o bandeira. O que você pensa sobre isso? Atrapalha demais, Neto. Assim, olha que ridículo. Árbitro de futebol não olha focado só na jogada, ele olha amplamente. O que vai acontecer lá, pra onde vai a bola. Não vou dar desculpa que o árbitro pode errar por conta disso, mas isso atrapalha assim na visão. No jogo, Neto, você me perguntou, vamos lá, o gol muito bem anulado, o gol do Palmeiras foi bem anulado em campo, não precisou de VAR. Achei legal pra caramba, o Gerson, quando ele cai ali naquela disputa com o Aníbal Moreno, ele avisa, o árbitro tá bem posicionado e o Gerson levanta pra jogar. Isso ajuda a arbitragem também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, a Gabi mandou bem ali. A Gabi mandou bem. O árbitro foi muito mal. Que bom. Interferiu no resultado? Prejudicou o lance polêmico? Não. Mas o árbitro que entrou em campo assim, eu tô com medo desse jogo. Isso. Vou parar onde eu puder. Eu não vou
Bolinha assim, para que a bola não tá E o árbitro sabe fazer isso? Ah, não pode. Árbitro FIFA não pode fazer isso. Deixa eu te Quem pode fazer isso é árbitro iniciante, Neto. Deixa eu te perguntar uma coisa, depois pra Lívia e também pra Marília. Ó, depois, se você puder parar, a bola que fica no escanteio, quando eu jogava, a bola tinha que ficar dentro da circunferência. Era outra época, né? Outra época. No século passado, isso, né, faz muito tempo. Eu tô com o cabelo branco. Agora ela pode ficar fora, mas ela tem que ficar um centímetro dentro da risca, é isso? Qualquer contato com a linha, e como ela é oval, né? Certo, você conhece ela, lógico. Ela é como ela é oval, pode... a angulação tendo contato ali com a linha, acabou. Segue, pode começar. Na marca da cal também? Também, na marca da cal também. Colocou em contato com a linha, segue o jogo. Não pode colocar fora. Para explicar para vocês tudo sobre isso. Em relação a esse lance agora aí, aonde já tinha um entreveiro, que foi no primeiro tempo, que a bola saiu, o Fernando Henrique foi meio... Fernando Henrique. E por sinal, que saudade do Fernando Henrique Cardoso. Muita saudade. E aí, a hora que dá uma cotovelada, depois esse entendimento não tem nada a ver nessa hora. Não tem nada a ver, mas é importante, né? Você viu o pênalti que o Léo Pereira cometeu na semana passada? Vi. Foi querer proteger o Rossi. Quando foi querer proteger o Rossi, empurrou. E é pênalti, não tem conversa. Que a bola estava em jogo. O Everton tem que tomar esse cuidado, porque ele tá com a bola está em jogo. E ele olha o Bruno Henrique e vai para cima do Bruno Henrique. Isso que eu ia te perguntar, porque a bola está em jogo. Mesmo a bola estando com ele, ela está em jogo. Se ele for... Diferente do escanteio que vai ser cobrado e que não foi que a bola tá parada. Que a bola tá parada, não tá em jogo, parada. Não tem pênalti. Você pode expulsar, certo? Só cartão vermelho. Você aprendeu bem com o Godoy, né? Não, eu comecei a ler as regras, eu não sabia disso. Só cartão vermelho. Mas exatamente, com a bola parada, só questão disciplinar. Cartão amarelo, cartão vermelho. Com a bola em jogo... Naquele lance que ele foi com o Bruno Henrique, se ele empurra a bola em jogo, pum. É que o árbitro deu 2 minutos de acréscimo. Tá. Ele nem ia deixar cobrar o escanteio, porque já tinha dado os dois. Certo. Quando cobra o escanteio que o Everton vem pegar a bola, ele pede a bola para acabar o jogo. Isso. Aí então ele já tá encerrando o jogo. Não ia inventar de marcar um pênalti. Isso. Mas os goleiros têm que tomar cuidado quando tá com a bola na mão. Mas não pode correr esse risco bobo, né? Não pode, Marília. Olívia, o que pensar em relação ao jogo truncado e também qual que é a sua opinião sobre esse tapume, essas coisas? Em relação ao show do Soweto, eu amo o Soweto porque eu tive a possibilidade de, em 2009, ir com o Band na África do Sul, fiquei 70 dias, depois fiquei em 2010, mas 40 dias, fiquei 120 conheci Soweto. Para quem não sabe, o Soweto é um bairro onde o Mandela pôde realmente fazer tudo aquilo que tinha que fazer, porque o povo da África do Sul, e principalmente de Joanesburgo, poder sobreviver. Então aí veio o Soweto, né? E espero que o Denilson também, o Belo, possa ter se acertado, que as duas pessoas aí que sejam felizes. E o Soweto e o Belo mostrou aí no Allianz Parque a força dele, né, meu irmão? Pô, mais de 30 mil pessoas, foi maravilhoso. O Belo, que é um cara incrível. Só cuidado com o personal trainer. Cuidado, vamos lá aí do tapume aí, vamos lá então. Pois é, né, Neto? O Soweto marcou uma geração, foi bom demais, o show tava lindo, mas eu acho que é o seguinte, o Allianz Parque, que é um estádio belíssimo, é uma linda arena, super moderna, tá cada vez mais claro que não é o estádio para o Palmeiras. Em diversos momentos importantes do Palmeiras, jogos decisivos, ou o Palmeiras teve que jogar fora de casa, ou tem que jogar sem boa parte da sua torcida, que o Abel tanto pede, a torcida que canta e vibra, a torcida que enche o estádio. Vocês sabem? Quantas pessoas foi ontem, Maria? Hoje? 22 mil, acho que cabe 42, né? Faltou 18. Salvo engano, o que eu vi, Lívia, aqui ali impede 10 mil pessoas. Isso. Então, vai ficando cada vez mais claro que o estádio não é para o Palmeiras. O Palmeiras utiliza quando não tem show. E aí, quando utiliza, pede a arquibancada, o estádio... E parece que tem mais show o Super League desse ano, né? O gramado que o Abel tanto pediu para mudar, e com razão, o gramado estava prejudicando não só os adversários, mas já o time dele, né? Muda e não vai ter uma vida muito longa com a quantidade de shows. Acho que perde muito o Abel, e o Palmeiras tem muito a reclamar sobre essa situação. Agora, sobre o jogo, Neto, falando Não, sobre esse tapume que eu te perguntei. Então, é feio, é ruim pra tudo. Não, tô falando de, tá vendo o jogador chutando a bola então, ali? É ruim pro espetáculo. Em campo, eu acho que deve ser desconfortável. Ele podia ter feito o gol se ele fosse o tapume. Ué, não sei, ué. Aí eu já Quem não que sei, me prova? Foi um gol que ninguém me prova nada, ué. Foi um gol que ele perdeu. É feio para o espetáculo, é ruim para o Palmeiras, que poderia ter a sua torcida em maior número dentro do estádio, apoiando e pressionando o adversário. E eu vou bater nessa tecla. O estádio é cada vez menos do Palmeiras. E aí precisa se reclamar, precisam rever esse contrato, porque o Palmeiras vai ter que jogar muitos jogos ainda fora de casa. Sobre o jogo... Não esquece, o contrato esquece. Não, eu tenho o contrato em casa, o Beluso...
quando ele fez o contrato. Eu tenho um contrato da Débora Torres na minha casa. E eu li o contrato todo. A verdade, esquece. Os shows que vão ter não tem condição, já tem um problema já dos dois, da Débora Torres com o Palmeiras. São 29 mil pessoas hoje. 29 mil. Então faltou 16 mil. Faltou mais 10 mil. Então, não, 16, né? 45 16 mil. muita coisa. São 45? Sobre o jogo, Neto, a gente fica na expectativa, né? Ainda mais agora. Você não falou do jogo ainda? Não, falei rapidinho. Eu não deixei você falar do jogo ainda? Então fala. Não. Principalmente o primeiro tempo, acho que foi o antijogo, né? Quando você pensa... a gente tá virando assunto todo domingo, né? Não, pode falar. É quando você pensa em 20 faltas no primeiro tempo, das duas equipes que pareciam estar com medo de perder, é muita pobreza, faltou criatividade, faltou disposição de vencer quando se espera de dois elencos tão ricos. Mas 20 faltas e 6 cartões só no primeiro tempo é muita coisa. Mas eu entendo o Palmeiras. Palmeiras, eu também gosto. Eu gosto. Eu acho que o jogo tem que ter volante. Muito interessante. Vocês estão acostumados a assistir jogo ruim assim não, contra eu gosto do Corinthians. Não, é gosto. Até porque o Palmeiras nunca foi campeão do mundo, o Corinthians já foi, o Flamengo também já, o Palmeiras não foi. É que, por sinal, o Corinthians é bi do mundo. Em relação ao jogo do tapume, do campo ruim, do terceiro jogo ter os dois melhores times, o que pensar no Tite, que é um cara que faz o time dele com equilíbrio, que é uma coisa impressionante como o Tite consegue. E o Abel não conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar do jeito que a gente está acostumado a ver o Palmeiras sair, velocidade, sair para dentro, sair. E eu acho que o Tite estudou mais o Palmeiras do que o Abel o Flamengo. A verdade é assim, né, Neto? O Tite chega a 22 jogos de invencibilidade. O último jogo que o Flamengo perdeu na mão dele foi... 22? O último jogo que o Flamengo perdeu com ele foi o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu para o São Paulo aqui no Morumbi. O Tite sempre foi pragmático, surpreende um total de 0 pessoa. E ele veio para o Allianz Parque hoje para manter não só esse tabu que a torcida do Flamengo gosta, de não perder para o Palmeiras aqui desde 2017, como para se manter vivo num campeonato que até o final de maio tem jogo para todo mundo que está em 3 competições, quarta e domingo, ganhando ou perdendo, vai ter que jogar até o dia 2 de junho. E um ponto para os dois é bom, parar. Viu? O importante é um pontinho, né? Eu acho que assim, ele arrisca a estreia do Carlinhos, mas ao mesmo tempo ele tem a volta do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo não é com todo respeito, o Carlinhos não é para jogar do Flamengo. Mas ele perdeu o Gabigol, né? Tudo bem, mas não é para ser o Carlinhos, o cara que o Flamengo vai contratar. Se fosse o Corinthians que tivesse contratado o Carlinhos de novo. Que pode ser, mas acho até que era mais jogo pro Lohan, né? Que até jogou um pouquinho em Libertadores e foi bem. O Abel, o Palmeiras é um time muito forte, é um time pragmático, é um time do qual a gente pensa que a memória muscular do time vai fazer o time ser competitivo em todas as competições, mas é verdade que nesta temporada o Palmeiras tem um jogo espetacular, que é o jogo contra a Ponte Preta. E a gente não viu o Palmeiras, nem o Endrick no Palmeiras esse ano, tirando o jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, fazer tudo aquilo que a gente espera. O Flamengo, de partida, parece ser um time com mais possibilidades que o Palmeiras. Os dois times jogam no meio da semana na altitude. O Palmeiras vai ao Equador jogar com a LDU pela Libertadores e o Flamengo vai jogar lá no céu contra o Bolívar. E o Bolívar é um time que pode tirar do Flamengo a primeira colocação na Libertadores, porque ganhou o primeiro jogo fora de casa do Palestino. Então, e foi bem o ano passado na Libertadores. Foi bem o ano passado, com o Palmeiras, o grupo do Palmeiras. Perdeu a primeira colocação no último jogo. A questão é que o Bolívar agora já fez 3 pontos fora. Então, na teoria, o Bolívar pensa que ele tem 12. Então, o Flamengo não pode deixar o Bolívar abrir agora, porque depois fica mais difícil, até que vai jogar com o Palestino fora de casa. Classificar-se vai. Agora, a questão do primeiro lugar do grupo, que é tão importante, né, por mando até a semifinal, a final é na Argentina, é importante para os dois. Mas acho que hoje, talvez se o Tite tivesse sido um tiquinho ousado, não é muito que não dá para pedir, é humanamente impossível para o Tite ser super ousado. Mas se ele tivesse sido um tantinho ousado no primeiro tempo, já que ele pôs o Pedro no segundo, talvez ele pudesse ter saído com a vitória. E o Flamengo continua sem perder para o Palmeiras, hein? O Flamengo conseguiu um empate com sabor de vitória. O Flamengo que não perdeu para o Palmeiras e a mídia paulista vai à loucura. Repercutiu muito, ficou interessado, quer saber todos os detalhes, então assiste esse vídeo até o final. Center está de volta e agora, claro, a gente repercute tudo sobre o empate no Allianz Parque 0-0. Mais uma vez, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo ficaram no empate jogando em São Paulo. E vamos acompanhar então os melhores momentos aqui com Pedro Ivo Almeida, também, claro, com a Natália Ferrão. Aí, o primeiro chute do Luiz Araújo, Natália, finalizando e o Everton ali no centro do gol defendendo. Boa noite, Natália. Boa noite, Vicari, rapazes, fã de esporte. Um jogo ruim que nós acompanhamos, porque às vezes Murilo aí. Talvez as grandes oportunidades, né? O segundo tempo melhora um pouquinho, mas essa foi a melhor oportunidade do Palmeiras na primeira etapa, com muita dificuldade de criação, Veiga muito apagado
o jogo não foi dos melhores, não, Vitor. Mais um lance do Palmeiras agora pelo lado direito. O Mike faz a jogada e o Flaco Lopes acaba cabeceando por cima do gol. Agora tem o Endrick, então, roubando a bola e finalizando, mas ela vai fraca para fora, Pedro Ivo. Finalização para fora. Boa noite para você, Bruno Natália, fã do esporte com a gente. Finalização para fora, roubada de bola, jogada individual. Muito do que a gente viu. Não foi exatamente um jogo de construção. Quando a Ferrão fala do jogo ruim, acho que tem muito disso, né? Era uma expectativa, uma semana inteira pensando o que a gente sentaria agora aqui para comentar o que a gente viu, né, Bruno? Talvez a gente comente muito do que a gente não viu. Não viu. Acho que vai se falar muito de desempenho, de encaixe defensivo, de atuação de linha de defesa do Flamengo, de como o Palmeiras conseguiu travar o Flamengo também em muitos momentos. E vai se falar pouco dos que os times poderiam criar e não criaram, né? A verdade foi essa. Acho que a gente pode cobrar um pouquinho mais, porque quando a gente senta para ver um Flamengo e um Palmeiras, a gente quer ver mais do que exatamente times ali com aquele receio de sair com a derrota. Tem muito de garantir um ponto e, se der, buscar 3. Acho que essa foi a tônica. Então acabou que deixa um pouquinho a desejar, porque pelo que esses times podem fazer, pelo que a gente já viu esses times fazendo. A gente fala em Arrascaeta chutando agora, Endrick finalizando na outra bola que a gente viu, Bruno Henrique, De La Cruz, sabe? Você tem o Rony entrando pelo outro lado, Flaco tinha um bom início de temporada, então a gente espera ver muito mais. Mas tem coisa interessante pra falar de encaixe, de sistema, de como se tirou o adversário do jogo também. Aí o Aníbal, não é, lançando também a bola, ela sobra ali pro Endrick, a gente vai ver a finalização para fora. No segundo tempo, algumas mudanças ofensivas. O Gerson, o De La Cruz e o Pedro entram no time do Flamengo. Aí tem o De La Cruz batendo e batendo por cima. Do lado do Palmeiras, o Estevão entra, o Rony entra, também o Lázaro. Um segundo tempo que foi mais movimentado. Aí a bola levantada na área. O Palmeiras chega a balançar a rede, mas estava impedido, Natália? Estava impedido, né? A projeção ali do corpo, acho que não tem nem muito o que questionar. O jogo passa muito por essas bolas paradas no Palmeiras, tentativa de escanteio, e só. Muito pouco, né? Aquela foi a última grande chance, então, do jogo, né? Com o Aníbal marcando, mas... Os destaques, Aníbal e Eric Pulgar. Acho que são os destaques. Bruno Henrique, obviamente, mas pensando no que o Pedro Ivo trouxe pra gente, dessa questão de... A gente tem que analisar também por que os times não conseguiram jogar. A gente tem que falar desses dois jogadores que no meio de campo tomaram conta. Porque se a gente está falando de um 0-0 e a Natália destacando 2 volantes como os melhores do jogo, o placar talvez reflita, então, o que esses 2 meio-campistas fizeram, Mauro Naves. Boa noite. Boa noite a todos, ao fã de esportes que está conosco. Eu acho que assim, o Bruno Henrique até deve ter ganho a eleição no melhor do jogo, né? Foi bem, fez um bom jogo, sim. Fez um bom jogo. Acho que os 2 zagueiros do Flamengo também. Porque pouca gente tentou jogar. Pouca gente tentou jogar. O Bruno tentou jogar desde o início, então isso já o difere dos demais. Talvez o Endrick, mas acho que o Endrick muito com bola e pegando e marcando e chegando, porque exatamente sem bola. Não é só tentar, né, Pedro? É conseguir jogar, né? O Arrascaeta talvez quisesse e não conseguiu. Agora, para a expectativa toda que a gente criou, ver o número de finalizações é desanimador para um jogo como esse, né? Um clássico, talvez o jogo da rodada. Claro, tivemos outros, Bavi, etc., mas desse jogo aí se esperava muito. E tivemos 4 finalizações. 3 no gol. Uma só do Palmeiras, deve ser o recorde na era Abel, de conseguir chutar só a bola. Uma bola só. Foi aquela cabeçada do Flaco no começo do segundo tempo ali, que o Rossi defende sem muitos problemas, Sem muitos problemas, sem nada. Porque a outra do Murilo que foi perigosa foi pra fora, chute do Gabriel Menino pra fora. Tudo pra fora. Agora, do Flamengo só teve uma também no primeiro tempo e 2 no segundo. Então, assim, é muito pouco, só 4 para a qualidade desses 2 times. Agora, vem muito da dificuldade também de conseguir jogar. Não sei se é para lembrar a frase do Luxemburgo, mas me pareceu um pouco. Eu acho que tem uma questão também de por que a gente não teve esse jogo tão brilhante quanto a gente poderia esperar dos 2 principais clubes do Brasil hoje. Por quê, Pedro? A ideia do Abel era não deixar o Flamengo jogar no primeiro tempo. E a escalação do Tite tirava o que o Flamengo tinha de melhor para jogar. Porque você fica sem Pedro no primeiro tempo com o Carlinhos, complica. Você não tem o De La Cruz para dar um dinamismo, facilita para o Palmeiras marcar, porque é só... Como é que foi a tônica do primeiro tempo? Bola do Flamengo, Arrascaeta, falta no Arrascaeta. Bola do Flamengo, Bruno Henrique, falta no Bruno Henrique. Então,
O Palmeiras picotava esse jogo, e se é estratégia ou não, o Abel pode falar, eu não acho que seja proibido, mas é uma estratégia dele de picotar o jogo, tirar a velocidade, tirar o jogo do Flamengo. Então, o pouco que o Flamengo tinha, que era Bruno e Arrascaeta, o Palmeiras chegando muito, travando muito. E quando você tem um Carlinhos... Mas do outro lado tinha isso também? Quando o Endrick pegava a bola, o Flamengo picotava ou não? Eu acho que tinha muito mais do outro lado. Do lado do palmeirense. E uma coisa também que explica que não é só falta, pra gente não ficar só no debate de falta, que eu acho que vai ser muito falado. Foram 37 faltas no jogo, 14 faltas cometidas pelo Palmeiras só no primeiro tempo, mas eu acho que tem uma situação também de ordem tática. O Flamengo tem dificuldade para sair jogando quando pressionado, então você acaba tendo bem e você acaba tendo menos a bola chega com menos qualidade. O que você faz? Chicão, bola para frente, bico para frente, bola longa. O Carlinhos não é o Pedro, não é o cara que vai prender essa bola, esperar alguém passar, não é o cara que quando a bola está um pouco mais travada, só tem o Arrascaeta no meio, ele não vai sair para dar jogo no meio de campo. Por 2 ou 3 vezes, a gente foi aquela sensação, a gente até comentava, né? O jogo está melhor para o Flamengo no segundo tempo. Por 2 ou 3 vezes, assim que o Pedro entra, ele já arrasta o Murilo lá no meio de campo. Então ele arrasta o Murilo, abre um clarão, por ali entra o Arrascaeta, depois entra o Gerson, depois entra o De La Cruz. Então, essa característica do Pedro também, sem bola, ou de ir buscar essa bola no meio de campo e dar a opção de jogo, muda a dinâmica do segundo tempo. Não tinha isso no primeiro tempo. Então, você ter o Carlinhos te gera menos jogo, você não ter o De La Cruz, a tua dinâmica de meio de campo fica comprometida, só o Arrascaeta muito bem marcado pelo Palmeiras. E quando o Palmeiras trava a saída de bola, e não é só o Palmeiras, quando qualquer time vem travando a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem problema para sair jogando, Bruno. Hoje, esticando a bola, não tinha o Pedro lá na frente. Então, explica o primeiro tempo tão travado, uma melhora no segundo tempo, mas longe de ser aquele Flamengo que a gente acha que pode jogar ainda. Mas de um jogo muito mais vertical no Vamos ver os números, Natália, só para vocês comentarem. Então, são os números da partida. E aí, claro, eu quero entender da Natália e do Mauro por que, então, um jogo sem nenhum gol, né? Olha, a posse de bola ficou bem dividida, mas a vantagem rubro-negra. Finalizações, o Palmeiras com mais. As certas, aquele número que o Mauro Naves trouxe pra gente. Só uma do Palmeiras, aquela do Flaco. Também sem perigo algum, né, Mauro? Sim, sim. E 3 do Flamengo, sendo uma no primeiro tempo e 2 no segundo, quando o Flamengo dá aquela impressão de melhorar. E melhora mesmo, né? Você trocar Carlinhos por Pedro, você já sente uma melhora. E no final ainda tendo o De La Cruz, mas aí, ó. Grandes chances, 1-0, cruzamentos 3-0. Mais, né? E os duelos vencidos, aí o Flamengo venceu mais duelos. Então, por que esse 0-0? Natália e Mauro? É a escolha dos técnicos, porque os homens realmente de defesa foram melhor. Certamente a gente vai ouvir daqui a pouco as entrevistas e aí certamente os dois técnicos vão falar do calendário, porque vem de jogos desgastantes e meio de semana tem Libertadores. A que vocês atribuem, então, esse jogo que decepcionou vocês? Não dá para colocar só na conta do calendário, não, Bruno. Hoje nós fizemos o jogo de Aston Villa e Bournemouth. O Aston Villa jogou um jogo no meio de semana da Conference League. Difícil, foi para os pênaltis. Só foi alterar o Unai Emery aos 88 minutos e o time correndo o tempo inteiro. Então, assim, não dá para reclamar só de calendário. Isso aí é reclamação ano após ano. Acho que tem muito do que os times não conseguiram jogar. Mas é que aí, nesse Palmeiras e Flamengo, tem uma tensão que no Aston Villa e no Bournemouth também não tem, né? Não, mas eu tô falando da questão da intensidade de jogo. Não dá só para colocar na conta do calendário. Se toda vez que a gente for... A gente tá no começo da temporada. A gente não chegou nem no meio do ano ainda. Se toda vez que o jogo for ruim, das duas, talvez, principais equipes das competições, né, das que a gente espera mais tecnicamente, a gente for colocar na conta do calendário, a gente então vai esquecer qualquer tipo de coisa. Mas o calendário, eu acho que influencia na escolha dos treinadores, no do Tite, no caso do Pedro, eu acho que, obviamente, o Tite vai falar isso. Né? De La Cruz, ele precisa segurar. Mas o time do Flamengo não estava ruim em campo. Poderia, tecnicamente, render mais. O Palmeiras, com o time que tinha em campo, poderia, tecnicamente, render mais. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou. Acho que tinha muito mais medo de perder do que propriamente a vontade de vencer, porque os times foram muito burocráticos em boa parte do primeiro tempo. O primeiro tempo ele é travado e não me parece, Bruno, dentro da sua pergunta, que os times estavam incomodados com isso. O Palmeiras estava confortável no primeiro tempo. Estava tudo tranquilo. Ele entra em campo para tirar a velocidade de jogo, bola do pé do Flamengo. Porque se você tem o Arrascaeta do outro lado, você quer tirar a bola do pé do Arrascaeta. Se você tem o Bruno Henrique do outro lado, você não quer dar campo para o Bruno Henrique. Sim. O Palmeiras tirou o campo do Bruno, ele foi quem tentou alguma coisa ainda, aquela bola que a gente viu nos melhores momentos, a finalização do Luiz Araújo. Tem muito mais um desmarque ali do Luiz Araújo que chega na frente da meia-lua, o Bruno fica carregando, não tem opção, acaba dando dele, chute fora da área, Everton tira. Então, ele tira muitas vezes o campo do Bruno Henrique, ele não dá espaço para o Arrascaeta e ele ainda assusta em bola aérea alguma coisa. Me pareceu um
o jogo que o Abel idealizou no primeiro tempo. Então ele não estava desconfortável. E o Flamengo sabia que não era o Pedro em campo, sabia que o De La Cruz não estava em campo, que talvez não tinha como exigir muito mais do Carlinhos ali, tanto que ele é sacado no intervalo. No segundo tempo, sim. Eu acho que o flamenguista, quando ele olha para o segundo tempo, ou o Tite, o torcedor que estava no ar, o torcedor que estava em casa, quando ele olha para o segundo tempo, ele fala: Palmeiras em algum momento não tinha o fôlego do primeiro tempo, a gente em algum momento teve volume que não teve no primeiro tempo, poderíamos ter feito. Sim. Fica a sensação, e o palmeirense poderia ter não se dado lá do gol do Moreno, poderia uma bola aqui, ali, outra, mas o empate foi o que se buscou. Quando você entra em campo, buscando não deixar o time jogar e tá a sua feição ali, e o Flamengo, quando opta por descansar, a gente vai ter que ouvir o Tite, eu não acho que tem problema. Se o calendário está pedindo isso, eu acho que o debate talvez tivesse que ser anterior. Por que você não programou para ter talvez os dois principais jogadores ao lado do Arrascaeta? Ele programou para ter o Arrascaeta nesse jogo, né? Mas eu não sei se você poderia ter programado, por exemplo, ter o De La Cruz e o Pedro, mas aí é uma concepção do Tite. Sim. E ele esticou a corda nos outros jogos. Estreia de Brasileiro, que era muito importante. Segundo jogo contra o Nova Iguaçu, porque era para levantar a taça. Jogo contra o São Paulo, porque era muito importante. Ele foi esticando e tem um jogo de altitude. O Carlinhos, por exemplo, número de jogos do Campeonato Carioca em que ele utilizou o time principal. Talvez não precisasse tanto. O Carlinhos não está jogos mais normais que não fossem clássicos, né? Olha, eu acho que o único que justificaria ele ter realmente mexido muito na equipe, que ele não mexeu, é o segundo jogo. Mas é que é o jogo da final, né? A taça. Sim, tudo bem, mas ali não precisaria. Era uma questão institucional, que a gente até falava durante a semana. O Flamengo tinha uma preocupação muito grande de levantar uma taça. Sim. O time principal estar em campo, não ser uma coisa de 3x0 na ida, 1x0 derrota na volta. Então aquilo ali foi um projeto do clube. Não, justificava. Agora, acho que ali justificava. Hoje, dentro do que o Pedro está falando, é o que eu penso. Eu não imagino que o Tite e o Abel tenham sentado para montar o jogo pensando como é que nós vamos ganhar do outro. Não, é como nós não vamos perder. Ou seja, quais são as armas do adversário? Essas. Isso que o Pedro está falando, eu acho que é o que aconteceu. Vou segurar o Flamengo aqui e o Flamengo... Primeiro eu não perco, né, Mauro? Depois eu vejo. Exatamente. Então, mas, Mauro, quando os dois técnicos, o Tite primeiro, o Tite eu acho que é o primeiro a tomar a iniciativa para querer ganhar o jogo. Sim. Quando ele coloca o Pedro, quando ele coloca o De La Cruz... No segundo tempo já, né? Então, no segundo tempo. Eu acho que o Tite toma a iniciativa. De acordo. E depois, o Abel demora um pouquinho, mas ele também toma uma iniciativa para ganhar o jogo, não toma? Ele reage ao que ele perdeu de campo. Exato. Mas eu acho que é mais aí não mostra que os dois queriam ganhar? Não, mas aí é mais... O Abel eu vi mais como uma reação aos movimentos de peça do Tite, pensando no Tite ali colocando... Não, peraí, vou colocar meus principais jogadores aqui que não jogaram porque eu preciso do resultado, quero o resultado, não preciso, mas quero o resultado, e o Abel reagindo a isso. E para mim o Abel mexeu mal. O Gustavo Gomes fez uma partida horrorosa. Perdeu todas as divididas com o Bruno Henrique. Não vem bem. Não vem bem. E aí, ao invés dele deixar o Mike, que estava jogando bem e sendo a cara aguda ali pelo corredor pelo lado direito, tinha acertado uns 2 cruzamentos, ele saca o Mike e entra com o Marcos Rocha para frear a movimentação do Bruno Henrique. Era só isso que dava para fazer? Acho que dava para pensar numa outra situação. O Estevão é novo, mas é menino, é para ir para cima, é para ter a ousadia ali, segurar um pouco também, frear um pouco as descidas do Flamengo, porque chegou um tempo no segundo tempo que o Flamengo estava muito intenso ali na velocidade. Ele percebeu que o meio de campo não seria a vez de fazer, porque estava muito congestionado, um jogo muito truncado pelo meio de campo, começa a abrir o lado de campo e acelerar mais o jogo. Aí a reação do Abel, acho que demorou e não foi talvez a melhor opção. Eu acho que o Tite no segundo tempo percebeu que dava para ganhar. Ele começou primeiro, vou tentar não perder. Aí, diante do que aconteceu no primeiro tempo, aí ele mexe para falar, acho que dá para ganhar aqui dentro, vou para cima. Vou colocar o que eu tenho de melhor aqui, que eu poupei, já poupei um bom tempo. Um foi o tempo todo, que foi o Pedro, né? O outro foi um pouco menos, né? O De La Cruz já entra com um pouco... Inclusive, essa falta aí era uma grande expectativa. Essa falta me chama a atenção no seguinte detalhe. Você vê que 3 jogadores do Flamengo ficaram ali, esperando para bater. Arrascaeta, De La Cruz e o Léo Pereira. E normalmente era uma falta que, em tempos normais, bateria o Arrascaeta. É o cara que, né? Mas agora, depois do golaço que fez o De La Cruz, com a chegada dele no time, do jeito que ele tem jogado, o próprio Arrascaeta entende que, de repente... Vamos deixar isso pro De La Cruz. Ele entrou aos 31, Mauro, o De La Cruz, no segundo tempo. Então, pois é. Então ele jogou pouco tempo. Bem menos do que o Pedro. Bem menos do que o Pedro, que entra no intervalo. Botar o Gabriel Menino ali, vai mudar o quê no Palmeiras? Não. Pra ganhar Ele o jogo, só começa a mudar depois com o Estevão e Lázaro. Antes ele coloca... Pois é, pessoal.
O Flamengo empatou com o Palmeiras na casa dos caras, lá em São Paulo, no tapetinho, na grama sintética, com tudo que eles têm direito. E ainda não conseguiram tirar a invencibilidade do Flamengo. Os caras, jogando em casa, não conseguiram tirar a invencibilidade desse time do Flamengo. E outra, o Flamengo continua sem perder para o Palmeiras, principalmente na casa deles. Então, o Flamengo continua aí com a hegemonia em cima do Palmeiras, né? O Flamengo que está aí com esse empate, continua invicto no campeonato, né? Ganhou mais um ponto, tá ali na frente da tabela e esperando. Agora tem um jogão, tem um jogo da Libertadores, um jogo difícil na altitude, então tudo isso recuperar para jogar, né? Já tem a estratégia feita para esse jogo, tá? Já tem a estratégia feita. O Tite só vai no dia do jogo mesmo, porque aí os jogadores não sentem tanto. Essa é a estratégia que saiu na mídia, não sei se vai continuar, acredito que sim. E tá aí, Flamengo invicto na casa dos caras. Lógico, a gente queria gols, queria vitória, queria 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo já tava de bom tamanho, mas o empate na casa do adversário, né, com tudo que os caras têm direito e tudo, tá bom, tá de bom tamanho, um empate, né? Tivemos aí, os caras ainda tiveram um gol que, lógico, anulado corretamente, não tem nem o que discutir, né? Não precisou nem do VAR para discutir. Isso aí a gente viu na íntegra, na hora do lance já viu que estava impedido, então não tem o que discutir. Se os caras vierem discutir, vierem chorar, é coisa deles, mas o Flamengo jogou o fino, né? Segurou ali o empate. Com esse time, tá bom, né? Não tá ruim. Mas na sua opinião, vocês acham aqui que o Flamengo merecia ter ganhado? E se sim, de quanto? Tá? Se o Flamengo merecia, pelo que você viu, seria um 2-0, 2-1, o Flamengo merecia um 2-2, o Flamengo merecia um 3-1, 3-2, 1-0. O que o Flamengo merecia nesse jogo, na sua opinião, você que assistiu também a esse jogo, né? Não só por especulações. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Então, estou muito animado aqui. O Flamengo empatou fora de casa contra o time do Palmeiras, que não é ruim, o time dos caras não é ruim, os caras jogaram em casa, diante de um gramado sintético, tudo mais, mas não deu pra eles, 0-0, continua a hegemonia do Flamengo em cima do Palmeiras de não perder pra eles e vamos continuar. Agora acabou o jogo, agora é pensar na próxima partida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, nós e até a próxima. Fui!